Bem-vindo novamente, alunos da EFON, a turma TBA-TBB, da disciplina Técnica de Sobrevivência Pessoal. Me chamo professor Edson, capitão de cabotagem, professor instrutor da área de náutica do CIABA. Vamos falar agora nessa aula de número 3 e 4 da unidade 2.0 e falar sobre as situações de emergência. Falar sobre o subitem 2.1, relacionar as principais situações que podem provocar o naufrágio dos navios, tais como colisão, encalhe, reações adversas de carga, movimentação de carga, incêndios ou explosão na praça de máquina. Listar as precauções a serem tomadas para prevenir situações de emergência. Citar as providências a serem tomadas em caso de naufrágio do navio. De vez em quando vai acontecer isso, né? Aproveitar aqui para acertar um slide aqui, jogo rápido, né? Esse slidezinho aqui que tá, tem que dar um del aqui para corrigir a situação dele aí. Obrigado aí. De vez em quando tem que voltar o slide novamente, desculpe aí, acontece. Então voltando aqui a subitens, né, da unidade 2, situações de emergência 2.0, unidade 2.0, falando sobre listar as precauções a serem tomadas para prevenir situação de emergência. O subitem 2.3 é citar as providências a serem tomadas em caso de naufrágio do navio. O subitem 2.4 justificar a importância do tripulante após embarque tomar conhecimento da tabela mestra, do significado dos sinais de emergência, da localização do equipamento de salvatagem, da rota de fuga e equipamentos de emergência envolvendo o naufrágio do navio e dos meios providenciados para sobreviver no navio e na embarcação de sobrevivência. Está os equipamentos extras que devem ser levados a bordo para a embarcação de sobrevivência se houver tempo, explicar dificuldades que podem ocorrer durante a operação de abandono do navio, causados por embarcações de salvatagem não poderem ser lançadas, ausência de energia ou ausência de pessoas designadas para certas funções. Acerta aqui de novo aqui o 2.4 subitem. Agora aí para acertar aqui, ó, essa parte aí do slide. Tudo começou aí, né? Através de naufrágios, problemas de situações de emergência, encalhe, aborramento, poluição. Então vamos ver a origem das determinadas regras. Quer dizer, hoje em dia nós temos as convenções internacionais, as convenções internacionais que foram criadas pela IMO, né, Organização Marítima Internacional, Organização Marítima Internacional que pertence à ONU, Organização das Nações Unidas, né, os países que fazem membro da ONU, e o Brasil faz parte da ONU, então, consequentemente, o Brasil fazendo parte da ONU, da Organização das Nações Unidas, ele automaticamente tem que se também faz parte da IMO, da Organização Marítima Internacional. Quer dizer, todos os armadores brasileiros têm como consequência, porque o Brasil faz parte da IMO e da ONU, os armadores também têm que seguir as regras das convenções e dos códigos internacionais impostos pela IMO e pela Organização das Nações Unidas. E o Brasil faz parte da ONU e da IMO, tem que seguir as convenções internacionais. Então, a origem da determinada regra, justamente, a maioria da regra advém da investigação de acidentes para que, conhecendo-se as causas, possam ser aplicadas medidas preventivas à sua repetição. Medidas preventivas à sua repetição. Quer dizer, as regras são colocadas dentro dos regulamentos das convenções internacionais, justamente quando acontece os acidentes, as mortes, a poluição, o prejuízo financeiro por dono da carga, por dono do navio, principalmente a vida humana, é que foi criada essas convenções para evitar que tenha a sua repetição, né? É uma prevenção à sua repetição. Por exemplo, o Titanic, que afundou às 2h18 de horas de 15 de abril de 1912, das 2.224 pessoas a bordo,
apenas 706 conseguiram sobreviver. Calcula-se que 800 mortos foram devorados por tubarões. Aí, depois desse incidente do Titanic, a IMO, Organização Mundial, Organização Marítima Internacional, criou a Convenção SOLAS, que trata das regulamento, das regras, que a convenção que é para evitar a morte de pessoas em alto mar e os acidentes com as embarcações marítimas, né? E deu origem à Convenção SOLAS, né? Então SOLAS quer dizer Safe of Life at Sea, Safe of Life at Sea, né? Segurança de vida humana no mar, segurança de sobrevivência das pessoas no mar, da tripulação no mar, de vidas humanas no mar, quer dizer que o SOLAS life é vida, security, né? Segurança, security of life, vida, at sea, mar, no mar, segurança da vida humana no mar. Então essa convenção foi criada para a segurança da vida humana no mar, por isso que se chama SOLAS, e advém desde o momento que o Titanic lá foi para o fundo, lá em 1912, um dos maiores desastres, né, marítimo que houve naquela época, e justamente foi criada essa convenção. E a partir dessa convenção houve outros desastres também. Foi criado também a Convenção do Marpol, foi criado outras convenções internacionais, o STCW, que trata do nosso conhecimento à vida marítima, nossos estudos, a nossa formação de marítimo, né? Foram ver também que através de outros acidentes, a IMO, todo ano ela faz um negócio de uma reunião lá, os membros da IMO de outros países, tudo vem, cada um eles discutem lá, e o que foi que houve, que aconteceu com um determinado navio, grupo de navio, um país que houve uma poluição, e o que é que está acontecendo lá. Então eles começam a criar as convenções, já visualizando essa parte da vida humana no mar. Então, com certeza, depois que aquele incidente que teve com um navio aqui na costa do Brasil, passaram uns navios aí que ninguém sabe a origem, apareceu petróleo aí na costa da Bahia, do Nordeste, do Ceará, Natal, até na banda lá pra banda ali de Espírito Santo, saiu poluindo todo esse navio aí. Acredita-se que foi um navio que veio da Venezuela, um navio que passou lá pra banda lá da China, um desses navios aí que carregou petróleo aí, ou aconteceu alguma coisa, ou um navio petroleiro lavando óleo, né, lavando o tanque, jogou o óleo, né, na água, e acabou a corrente marítima levando para o litoral. Vai com certeza aparecer regras, de mudança na convenção do Marpol, a Convenção Internacional que trata da poluição, falando sobre esse tipo de lavagem de tanque aí, né? Com certeza foi lavagem de tanque que esses navios fizeram naquela época, o ano passado, né? Repercutiu muito aí na televisão, até internacionalmente. Esses navios aí não foram encontrados quem foi os culpados, porque nenhum deles também se manifestou, o armador, ficaram na deles e tudo, mas com certeza foi lavagem de tanque, porque eles lavaram o tanque lá, e o equipamento deles que trata do assunto, ou que trata da parte de segurança, que é o aparelho que fica no centro de controle de carga, que fica controlando a válvula para descarregar o óleo na água, de acordo com o regulamento do Marpol, em quantidade de ppm, o óleo jogado na água, aí devia estar com problema esse aparelho. Então eles fizeram um bypass na válvula, para não ser registrado no aparelho, e jogaram o óleo na água lá, jogaram a água dos tanques de lavagem, a água de lavagem de tanque. Como a viagem era muito longa,
navio devia ser grande, né? E para não acumular o óleo dentro do slope tanque, tanque de sobra do navio, eles abriram foi a válvula para o mar e jogaram o óleo todo na água, que foi bater tudo no litoral do Brasil aí. Então com certeza vai vir regra, assim como apareceu essa regra aí para determinar aí as convenções internacionais que hoje em dia é usado nos navios, né? Seguindo o regulamento, e que é esse que é o nosso objetivo aqui no caso desse curso, que trata de segurança, né? Técnica de sobrevivência pessoal no mar. Então trata dessa regra aí do SOLA, né? A técnica de segurança de sobrevivência no mar é o SOLAS. Você lê o SOLAS todo, só está falando de segurança, tanto de combate a incêndio e abandono do navio, e a parte de segurança de salvatagem. Está tudo no SOLAS, todos os regulamentos para navio de carga geral, navio container, navio de passageiro, navio petroleiro. Foi criada a convenção, todos os regulamentos, que mesmo assim ainda fica de vez em quando estão atualizando a regra do SOLA por causa dessas coisas que acontecem aí. O outro navio, tal de Herald of Free Enterprise. O trágico acidente com o Herald of Free Enterprise provou ao mundo que a falha de gerenciamento reportado pelo relatório da Comissão de Acidente foi simplesmente a causa que mais contribuiu para a cadeia de eventos que levou ao acidente. A início deu origem à resolução da IMO, Organização Marítima Internacional, chamada de A647-16, adotada em 19 de outubro de 1979, Guia de Gerenciamento para Operações Seguras de Navios para a Prevenção de Poluição. Quer dizer, a partir dessa data de 89, foi criado o guia, através dessa resolução da IMO, A647, o Guia de Operação para Operações Seguras de Navios e para a Prevenção de Poluição. Quer dizer, essa guia é que vai tratar do regulamento para evitar a poluição por navio. Esse navio aqui, esse ferryboat aqui, né? O navio aqui, tipo um ferryboat, que faz a travessia lá no Mar do Norte, sofreu lá uma avaria de estabilidade, uma falta de estabilidade, devido a alguma coisa que cometeram lá, algum carregamento errado, colocação dos carros, que ele é tipo um roll-off, né? Que faz o ferryboat lá, que carrega os carros lá no outro lado lá de Dover, Calais. Dover é na Inglaterra e Calais na França, né? São os dois terminais, dois portos lá de carregamento desse ferryboat para atravessar o pessoal da Inglaterra para a França, da França para... Eu muito passei lá no Mar do Norte, como navegava para lá, e eu via esses ferryboats lá atravessando na minha proa lá o tempo todo. Às vezes tinha até que desviar deles lá, que eles têm uma boa velocidade, esse ferryboat aqui. Então aquele, olha aí, ele foi pro fundo aqui, encalhou, né? Próximo da costa, aí adernou e encalhou. Nesse encalhe dele, ele provocou poluição. O óleo derramou todo na água e poluiu toda aquela área ali da França ou da Inglaterra, no local onde ele encalhou lá. Então mais foi criada a regra, que foi a Guia de Gerenciamento para a Operação de Segura de Navio para a Prevenção de Poluição. Criado esse regulamento aí. O outro navio foi o Scandinavian Star. Deu origem à resolução da IMO A741-18, ó. Outra resolução da IMO, chamada número 741, datada de 4 de novembro de 93. Se não demorar muito, vai ver outro navio, pegou fogo lá, explodiu, né? Código de Gerenciamento Internacional para Operações Seguras de Navios para a Prevenção de Poluição. Aí foi criado o ISM Code, né? O Código de Gerenciamento Internacional para Operação Segura de Navio. Em maio de 94, o ISM Code tornou-se mandatório. Capítulo 9 da Convenção SOLA. Tem a parte do que fala do ISM Code, esse Código de Gerenciamento Internacional de Operação Segura de Navios e Prevenção de Poluição. Ele é tratado no capítulo 9 da Convenção SOLA. Então você vai lá na SOLAS, capítulo 9, você vai ler lá, o aluno vai ler e vai ver que trata essa resolução, quais são as regras que tem para você entrar dentro
ISM Code, o Código de Segurança Internacional de Gerenciamento, é que hoje em dia são cobrados a bordo dos navios a partir de 94. Que todos os navios têm que ter uma certificação de acordo com o Código de Gerenciamento Internacional para Operação Segura de Navio. A certificação do navio tem que estar dentro do ISM Code, das regras do ISM Code. Igual como tem a regra do SOLAS, da Convenção SOLAS para combate a incêndio e salvatagem, também trata do ISM Code lá na capítulo 9 do SOLAS. E o ISM Code trata das regras que o navio tem que fazer para evitar a poluição. Então, a certificação, documentação do navio, também tem que estar de acordo com as regras do ISM Code a partir de 94. Então, eu peguei todas essas regras aí, né? Eu entrei na Marinha Mercante em 1980 e saí em 2013, né? Eu parei de viajar em 2013, eu saí da Transpetro, aposentado. Aí eu peguei todas essas regras aqui, esses tipos de mudança de regulamento, aí vinha para bordo. Aí a empresa mandava toda aquela documentação, mandava um CD, a gente botava no computador, aí ia ler o que era a regra, o que é que tinha que fazer a bordo, tal, aí fazia palestra, o comandante fazia palestra no nosso auditório do navio, mostrando o que é o SM Code, qual é a regra da IMO, que por que aconteceu isso, agora nós vamos ter que mudar tudo, a empresa quer que faça isso assim, assim, assim. O navio vai ser certificado tudo de novo por causa do SM Code e etc. Cada regulamento desse que aparece a bordo, que vem implementado pela IMO e pelas convenções internacionais, é uma parafernália de mudança a bordo dos navios. Já em o número 4, Estônia, outro navio, em 28 de setembro de 94, ocorreu aquele que foi chamado o pior desastre marítimo na Europa em tempos de paz. O ferryboat Estônia era outro ferryboat, que fazia o trajeto entre a Estônia e a Suécia, afundou no mar gelado, matando 1.049 passageiros. Mais do que o Titanic. Matou mais do que o Titanic, morreram 800 lá. Aqui foi mais do que o Titanic, esse Estônia, esse ferryboat. Um barco grande, moderno, poderoso e bem equipado, afundou numa tempestade apenas moderada. A temperatura da água, que era de 11 graus, e as ondas dizimaram as cerca de 200 pessoas que escaparam do navio. Apenas 141 foram recolhidos na manhã de quarta-feira na operação de resgate. Várias pessoas morreram de hipotermia a caminho do hospital. O Estônia havia sido inspecionado ainda em agosto por uma das 5 maiores firmas do mundo especializadas em segurança de navegação, recebendo um certificado altamente positivo, cerca de 95% autorizando-o a operar naquela área do Báltico. Esse navio foi feito uma vistoria pela Sociedade Classificadora de Tecido bem, o BV, o Bureau Veritas, né? É uma das maiores autoridades de firma especializada em segurança do mundo, né? Bureau Veritas, né? Também tem outras sociedades classificadoras, né? Fora o Bureau Veritas, mas eu estou falando Bureau Veritas porque ela é inglesa, essa BV, Bureau Veritas, né? Ela é inglesa, então é uma das melhores do mundo, né? Então o navio aí, o ferryboat, recebeu certificação que podia operar em qualquer situação de mar, de vento, em qualquer país do mundo, né? E numa situação de tempestade moderada, aconteceu esse problema aqui, aconteceu problema no navio Estônia, no ferryboat, né? Ele naufragou lá e matou aí 1.049 passageiros. Aí lá surgiu de novo, quer ver? Gerou novas tecnologias e requisitos de estabilidade, quer dizer, o que aconteceu com ele lá foi que ele pegou o mar de través e ele estava com falta de estabilidade, e aí essa estabilidade fez com que ele adernasse. Quando ele adernou, mudou o GM do navio, aí ele virou. Quando virou, foi todo mundo para a água, aí morreu todo mundo de hipotermia praticamente lá. Então esse navio foi criado de novo, novos computadores a bordo que tratam da estabilidade do navio, né? Com certeza houve um erro de cálculo lá do embarque que era um ferryboat, de novo do negócio dos carros, dos caminhões, tudinho foram colocados em situação de
diferenciada a bordo do navio, e acabou ele adernando lá por causa do mar que pegou de través lá nele. O Torriquenho, mais outro navio aí que aconteceu acidente, né? Por problema aí de estabilidade ou incêndio. Vamos ver aí o que aconteceu com esse Torriquenho. Torriquenho, em 1967, encalhou enquanto demandava o Canal da Mancha e derramou cerca de 120 mil toneladas de óleo cru no mar, causando grave poluição na costa sudoeste da Inglaterra e do norte da França. Deu origem à Convenção Marpol, adotada em 1973, e ao OSTCW. Com a adoção em 1978 de um protocolo introduzindo diversas alterações no texto original, a citada convenção ficou conhecida como Marpol 7378. Quer dizer, em 67, esse navio encalhou, e eu me lembro dessa história aí, quando eu estava embarcado, poluiu toda a área lá do norte da França lá, e matou um monte de pássaro, de peixe na costa lá. Só que nessa época eu não estava embarcado ainda, né? Embarquei a partir de 1980. E aí em 73 foi adotado o Marpol, né? Que já chegou aqui no STCW no Ceaba, né? Para a gente cumprir o STCW lá, a parte do ensino profissional marítimo, que acredita a convenção STCW. Porque acontece o seguinte, no Torriquenho, o que aconteceu lá foi falta de comunicação entre os oficiais e o timoneiro, um negócio desse que eu me lembro na época aí sobre esse navio aí, porque a tripulação era mista lá desse navio aí, contratava muito filipino, indiano e tal, esse pessoal aí, e naquela época a gente não tinha essa formação na Marinha Mercante, né, escola técnica profissionalizada com relação ao ensino profissional marítimo, né? Aí por isso foi criada aqui a convenção do STCW, justamente por causa disso aqui, que nós chegaram à conclusão que houve, de básico que houve de erro com relação ao encalhe desse navio, foi a falta de comunicação entre os oficiais e a guarnição do navio, lá no caso o timoneiro, né? O cara mandava o cara botar toda a borecha, ele botava toda a bombordo, né? Deve ter acontecido um negócio desse por lá. Então é isso que acontece quando tem esses incidentes. O navio Érica afundou na costa da França em dezembro de 99, já estava embarcado. As investigações do acidente com Érica, realizadas pelo governo francês e pela autoridade marítima maltesa, concluíram que a idade e a manutenção insuficiente e inadequadas do estoureiro foram os principais fatores que contribuíram para a falência estrutural do navio. Esse aqui deve ter rasgado o casco, alguma coisa, um achapeamento, porque ele viu estoureiro e a manutenção do navio. Naquela época não eram cobradas como é cobrado hoje em dia através do SM Code, né? Que a cada 2 anos e meio o navio tem que ir para o estaleiro. Essa é a cobrança do SM Code e das outras convenções internacionais como o SOLAS, Marpol e etc. Então, houve a falência estrutural do navio, que dizem que deve ter rachado lá, embarcou água. Foi de largo consenso que o Érica e outros recentes acidentes envolvendo petroleiros apontam para a necessidade de medidas internacionais adicionais para erradicar navios substandard, principalmente petroleiros que, em caso de acidente, pode causar catastrófico impacto ambiental. Esse navio substante são aqueles navios que já estão velhos a partir de uma determinada idade, quer dizer, na Transpetro, quando eu cheguei lá, é muito navio já fora dos padrões do SM Code, né? Só que ainda estava dentro daquele limite que é estabelecido pelo Código Internacional, né, do SM Code, sobre a mudança do navio de situação distante, substante para uma situação de navios novos, né? Por isso que agora que os navios antigos da Transpetro foram tudo vendidos, ou foram tudo lá para a China, lá para o cemitério lá na China, lá de navios. Aí começaram a parar navio e consequentemente começou a mandar a gente embora também lá, né? A Transpetro, os mais antigos no caso. Houve o plano do PDV, né? Período de demissão voluntária na época lá, que não era meu caso, né?
E os navios que chamavam para ele de produtos claros, os navios classe Lady foram tudo parados, foram vendidos para a África. Esses navios substantes, por quê? Porque ele não era de casco duplo e estava sujeito a uma batida no casco, e o casco já estava já muito velho, a fazer uma poluição. E principalmente os navios de produto escuro, como aqueles navio classe M, navio classe P, Pedreira, né? Classe L como Lobata, Lorena, esses tipos de navio classe M, Moriaé, né? Esses tipos de navio que tinham lá. Então foram todos levados lá para a China, foram todos, viraram sucata. Então é isso que aconteceu aqui, que foi criado novas convenções aí devido a essa situação desse navio que já estava um bocado velho, olha aí. O afundamento do Guedes acelerou o programa relativo a navios tanque de casco simples. Acelerou, não que o navio ficasse com acelerou o programa relativo a navio de tanque de casco simples, quer dizer, acabar com os navios do tipo casco simples, porque com o tempo eles vão ficando com corrosão, vai diminuindo o chapeamento, a espessura do casco, né? Devido à corrosão causada pela água salgada, vai diminuindo essa, porque tem um limite também dentro da convenção, que o navio pode ter, na época, uma espessura X no casco, devido à corrosão, para trabalhar até, por exemplo, 10, 15, 20 anos, 25 anos, entendeu? Então, hoje em dia, com a Convenção Internacional, depois desse desastre desse navio aí, eles diminuíram o tempo agora de mudança do navio. O navio agora tem que ser com casco duplo. Então, a maioria dos navios da Transpetro, todos os navios da Transpetro que estão sendo novos agora, eles têm casco duplo, porque estão seguindo a Convenção, depois que aconteceu esse problema aí com esse navio aí. Convenção Internacional, né? Que tratou das mudanças aí dessa situação aí. O Exo Valdez também é outro que eu ouvi falar também, até na época que eu estava embarcado, em 24 de maio de 89, encalhou no Estreito de Príncipe William, no Alasca. Deu origem à OPA, né, que é um código internacional, né? Não é uma convenção, é um código internacional, é regulamento internacional, OPA, né? Oil Pollution Act, OPA 90, que é um ato, lei antipoluição do mar, terra e ar dos Estados Unidos da América do Norte. Então, os Estados Unidos, como esse navio aqui, o Alasca, pertence a um dos Estados Unidos, né? Ele poluiu lá o Estreito de William, no Alasca. Então, os próprios Estados Unidos criou a OPA 90. Então, todo navio que vai para os Estados Unidos agora, ele tem que seguir o regulamento da OPA 90, que foi criado pelo Estado americano. Compõe-se de uma série de regulamentos visando evitar poluição por óleo na água, terra e ar, através de instalações em terra e mar que operam nos Estados Unidos, assegura a garantia de ressarcimento e indenização às partes prejudicadas. O VRP, Vessel Response Plan, um plano de responsabilidade da embarcação, e é a principal exigência do ato. Ao contrário do SOPEP, Ship Oil Pollution Emergency Plan, plano de emergência de navio para combater a poluição por óleo, é um plano que visa orientar as tripulações sobre como agir e a quem contatar, acionar e notificar no caso de ocorrer uma poluição. Quer dizer que o OPA é um plano que visa orientar as tripulações sobre como agir e a quem contatar, acionando a notificação em caso de poluição. Apesar de o SOPEP, que faz parte também da convenção criada foi criado pela Marpol, SOPEP, que é, por exemplo, a Petrobras, quando o navio da Petrobras viajar para os Estados Unidos, ele vai ter que cumprir lá as exigências, esse plano de responsabilidade de embarcação, que ele tem que fazer um plano, né, a bordo, planejamento de enviar lá para a autoridade americana, cumprindo com as obrigações da OPA, Estados Unidos. Mas aqui no Brasil e em outros portos internacionais, é o SOPEP que manda, o Ship Oil Poluição Emergência Plano. Então existe um plano antipoluição a bordo dos navios todinho da Transpetro, dos petroleiros, não só da Transpetro como de outras empresas brasileiras também, né? Também lá na Bacia de Campos, naquelas plataformas lá, que tem os treinamentos e também tem os exercícios, e o SOPEP virou como se fosse uma situação de emergência, um plano
para combater a situação de emergência. O SOPEP é um plano para combater a situação de emergência, assim como o OPA 90 lá nos Estados Unidos. Então, esses planos aí, ele orienta e faz treinamento para o tripulante de bordo e terra também, com as instalações portuárias, terminais, entendeu? Plataforma e etc. Embarcações que trabalham com produto escuro ou produto claro, que é o petróleo. Essas convenções aqui, esse código cobra dos armadores do navio, dos comandantes da tripulação, essa antipoluição aqui. Então é para isso que serve o tal dos planos. O Exo Valdez, né? Estão falando dele aqui. As regras originadas dos acidentes acima mostraram tem por principal objetivo evitar que acidentes análogos venham a acontecer. Como aconteceu lá no Titanic, né? Foi criado o SOLAS. Aqui foi criado o tal do OPA e o tal do SOPEP, né? E o MARPOL, né? No navio poluiu lá também, lá anteriormente. Esses acidentes também vêm mostrar claramente a necessidade dos treinamentos obrigatórios por regras, ou motivados por situações a bordo, para todas as pessoas embarcadas, de maneira que todos possam contribuir para que o acidente não ocorra. Porém, se mesmo assim acidentes vierem a acontecer, que todas essas pessoas estejam preparadas para salvar vidas, as de outras pessoas, e que estejam capazes de colaborar para que os resultados da tragédia sejam amenizados. Quer dizer, o OPA 90, o SOPEP, o SOLAS, o MARPOL, o STCDRAB, essas convenções elas visam treinar a tripulação do navio com situação de emergência, qualquer situação de emergência. Não é só porque o navio poluiu, vou ter que estar safo no SOPEP, não. Eu tenho que estar safo no SOPEP, no OPA, tenho que estar safo no SOLA, eu tenho que estar safo no STCW, o meu estudo lá, no CIABA, tirar nota boa para me passar, para saber da minha profissão, meu conhecimento técnico, teórico, tudo. Então a cobrança do STCW em cima da certificação do pessoal do bordo, tanto oficiais, suboficiais como guarnição, é justamente em cima disso, desse regulamento aí, essa origem dessa situação de emergência, esses desastres, essas mortes que houveram aí no passado, ainda continua acontecendo no presente aí, de vez em quando tem navio aí que, por exemplo, agora há pouco tempo, um determinado número de anos atrás, aquele navio de passageiro lá, com aquele comandante lá italiano, naufragou na costa lá, batendo numa pedra e adernou, que morreram 38 pessoas lá a bordo, e ele foi o primeiro a cair fora do navio. Quer dizer, esse cara aí, ele não seguiu nenhum regulamento, ele não sabia. Não é possível um comandante de um navio de passageiro com mais de 5.000 passageiros a bordo, como aquele navio lá, o Schettino, né, lá, esse italiano. Eu tenho até o vídeo dele aí, guardei no CD aí. Esse cara não sabe o que é SOLAS, não sabe o que é STCW, não sabe o que é MARPOL, não sabe o que é ISM Code, né? Pegou o navio, jogou perto da costa, passou por cima de uma pedra, porque a carta náutica dele eletrônica não estava atualizada. Ele disse lá que para as autoridades portuárias, no negócio lá eu acompanhei lá aquele caso lá, na hora o inquérito lá, e disse que a carta não estava atualizada, e por isso ele passou na. Mas acontece que agora vai seguir regulamento que você não pode navegar com um navio de passageiro a menos de tantas milhas da costa por causa desse cara aí, entendeu? Vai surgir regulamento, que isso aí com certeza, porque morreram 38 pessoas lá. Agora um ex-Valdez desse da vida aí, que poluiu lá um monte de, já um golfo inteiro lá, aí surgiu o OPA, e agora tem um MARPOL com o SOPEP e tudo a bordo lá para a gente estar fazendo os exercícios, né? Os exercícios que tem que ser feito, né? Então ex-Valdez aí também foi um dos últimos navios, e tem outros ainda aí que continuam dando problema aí para a vida humana, né? Como o negócio da poluição. Ainda vamos surgir ainda mais regras, ainda mais convenções para tratar desse assunto aí sobre essa vida humana no mar. Emergência que pode redundar em incêndio ou afundamento do navio. Então, a situação de emergência que trata-se da unidade 2.0, são todos os tipos de emergência que pode
acontecer a bordo, é, como perda de governo. O que é perda de governo? O navio está navegando em alto mar, na costa, é, ou dentro de um canal, é a pior coisa que acontece, né? O leme deu fora, né? O leme deu fora. A bomba do leme lá, apesar de ir lá na máquina do leme ter duas bombas do leme, quando uma dá o fora, a outra entra automaticamente, o leme pode travar também só para um bordo e o navio ficar girando ou em cima das pedras e tudo, né? Então isso daqui é uma situação de emergência. Então existe exercício a bordo, treinamento, que é semestral, de acordo com SOLAS sobre perda de governo. Esse item 1 aqui também é uma situação de emergência e existe treinamento para a tripulação sobre perda de governo. Incêndio, isso aqui é mensal. SOLAS está lá também, regulamento do SOLAS, convenção SOLAS. Todo mês tem que ter exercício de combate a incêndio. Incêndio não é uma das piores coisas que pode acontecer a bordo do navio, principalmente petroleiro, né? Explosão também é outra situação de emergência. É também um exercício tipo perda de governo semestral. Explosão e implosão. A explosão quando acontece quando tem uma ignição dentro de um tanque que tem gases em situação de explosividade, há uma centelha e explode o tanque, como aconteceu no navio lá na costa lá que eu era tripulante lá desse navio, mas não estava a bordo, eu estava em casa, estava de férias, graças a Deus, né? E eu ouvi falar, e quando voltei para bordo lá, eu voltei para outro navio. Não voltei mais para esse navio, não é que eu não queira, é porque mudou a tripulação lá e, e apesar de eu não ter nada a ver com isso, que eu não estava lá, houve uma explosão lá por causa de uma falha técnica de uma funcionária de uma empresa aí, que foi contratado para fazer um serviço lá no convés, né? Uma bandeja lá, de um estrada, uma bandeja lá. O serviço era para ele fazer na popa, ele levou lá pro convés e foi meter um maçarico lá onde ele não devia. Aí o tanque explodiu lá. A implosão já aconteceu em navio fundeado no rio, ou até mesmo operando, é quando você as válvulas PV, pressão vácuo do navio petroleiro, quando você está puxando o óleo para descarregar para a terra, aí tem que colocar gás inerte. Esse gás inerte faz com que a pressão dentro do tanque fique positiva. Quando a pressão do tanque, tem medidor para isso lá no eletrônico, na sonda radar, que vê quando a atmosfera do tanque está em situação de positiva e negativa. Quando ela está positiva é porque tem gás lá dentro lá que está mantendo o equilíbrio, né? Dentro do tanque para evitar a implosão. A implosão é quando você tem uma pressão negativa, a PV não funciona, né? A pressão vácuo é para dar a saída dos gases para fora. E tem a outra válvula, que é essa que impede a implosão, que entra o ar para poder ocupar o espaço da carga que for saindo. Se você não entrar o ar, vai ter o vácuo. O vácuo puxa a chapa para dentro. Então a implosão é isso. É como você pegasse uma garrafa de Coca-Cola seca, né? Botasse a boca e sugasse, ela fecha. Então o nome disso se chama implosão. Pode acontecer com o navio petroleiro na hora da descarga dele lá. Ou numa lavagem de tanque. Pode acontecer isso aí. Já aconteceu o navio lá, fundeado lá. Acho que lavando o tanque lá, implodiu lá um tanque lá que estava fazendo essa operação lá. Perda de energia. Item 5. Situação de emergência também. Tem também treinamento lá de acordo com o SOLAS, semestral. Perda de energia. O gerador do navio dá fora. O navio está com gerador. O navio tem 3 geradores. MCA1, MCA2 e MCA3. Vamos supor que um gerador esteve com... Já viajei assim. Já peguei um navio assim. Pelo que pareça, eu já peguei... Foi tudo quanto é tipo de navio, pô. Um problema, sem problema. A maioria dos navios tem com certeza tem um problema. Porque é motor elétrico, né? Máquina, manutenção. E o navio perdeu lá porque só tinha um gerador bom, um gerador capenga e o outro estava inoperante, estava desmontado. 3 geradores só estavam funcionando 1,5. Resultado, quando o gerador que estava bom deu fora, botaram o meio para funcionar. Aí o meio funcionou, né? Estava metade de 50%. Mas demora muito, mais tarde deu fora o gerador que estava pela metade lá de 50% de operação.
Resultado, lá o navio teve que fundear, quase que encalha. Na entrada na Barra do Rio de Janeiro, fundeando, o navio ia passar direto para entrar no aeroporto lá do Santo Dumont. Aí o mestre foi lá para a proa, largou o ferro de noite, isso aí. O gerador deu fora, ó. Perda de energia. Colisão ou aborramento, né? Então, isso aqui, outra situação de emergência. A colisão é batida de navio com um obstáculo, né? Aborramento é navio com navio, né? Aborramento. E a colisão, que é a batida de navio com um terminal, com carro, né? Ou uma boia, ou uma pedra. A colisão. E o aborramento da embarcação com embarcação. Encalhe. Outra situação de emergência. A situação de emergência, né? Você faz o treinamento também. Encalhe. Acontece quando tem perda de qualquer outra situação de emergência, como perda de governo, incêndio, explosão, implosão, perda de energia, colisão, aborramento, dá uma situação de encalhe também. Numa dessas 6 aqui pode acontecer essa, né? Ou o navio navegando não fez o cálculo correto da navegação, encalhou, aí essa é uma situação de emergência. Aí o encalhe pode causar uma explosão, um incêndio, derramamento de óleo, poluição, outra situação de emergência. Tem que tocar o poste de emergência só PEP. Também dá quando se tem um encalhe, tem explosão, a implosão, pode ver o derramamento de óleo. Quando tem um incêndio, pode ver o derramamento de óleo. Alagamento em casa de bombas por óleo. Também problema na casa de bombas, situação de emergência, tem treinamento para isso também. Água aberta, quer dizer, a chapa do navio abriu, o navio bateu alguma coisa, como aconteceu lá com o Titanic, deu água aberta no porão do navio, aí ele entrou água, aí ele partiu no meio e foi para o fundo. Perda de propulsão. Essa perda de governo é com leme. Perda de energia é com motor de energia gerador. E a perda de propulsão é o motor principal parando do navio, o MCP, motor de combustão principal. Então são 3 coisas diferentes aqui, ó. Perda de energia, gerador. Perda de propulsão, motor principal. Perda de governo é o leme. Então esses 3 estão interligados, né? Quando tem uma perda de propulsão, geralmente o navio vai ficar sem governo, porque ele não vai ter a propulsão. Quem é que faz o governo no navio? É o hélice. Então a hélice, ela gira porque o motor está virando, o MCP. Se tem perda de propulsão, vai ter perda de governo. Tem perda de governo, vai ter encalhe. Se tem encalhe, pode ter um incêndio, pode ter uma explosão, ou colisão, ou aborramento. Aí tudo é consequência um do outro aqui, né? Então esses 11 itens, tudo aqui é uma situação de emergência aqui. É uma situação de emergência. Item 2.2. Listar as principais causas a serem tomadas para prevenir situação de emergência. As precauções necessárias para evitar a situação de emergência citadas têm início na boa qualificação dos profissionais escolhidos para embarque, na manutenção do seu bom estado de saúde, na sua conscientização da necessidade de participar ativamente de todos os exercícios e treinamentos obrigatórios ou programados a bordo, pelo comandante ou em terra, quando programados pela empresa após verificação da necessidade, inclusive pelo GSSTB, Grupo de Saúde e Segurança do Trabalho a bordo. Quer dizer, lá na empresa eles criaram um grupo de saúde lá, que eles têm outro nome, CIPA lá, é CIPA, e também tem a parte do SMS, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, lá eles chamam de SMS e CIPA. A bordo tem um CIPA e em terra tem um SMS, que eles também implementaram no navio, que é esse GSSTB, Grupo de Saúde e Segurança do Trabalho. Então, todo tempo eles estão mandando o pessoal a bordo lá, médico, enfermeiro, técnico lá de segurança do trabalho para dar palestra a bordo, também para verificar o estado de saúde da tripulação. Quer dizer, as precauções da situação de emergência, os treinamentos, embarque, a qualificação profissional, o estudo do STCW, formado no CIABA, isso aqui tudo gera um bom conforto lá para o navio e a segurança no trabalho e da navegação.
2.3. Se tais providências serem tomadas em caso de naufrágio do navio. No caso do afundamento, né? Determinada situação de emergência pode levar a um sinistro que seja necessário abandonar a embarcação. O abandono poderá ocorrer sob a luz do dia ou à noite, sob mau tempo, debaixo de mar grosso ou em condições meteorológicas favoráveis, até mesmo com mar espelhado. O naufrágio poderá levar várias horas ou acontecer em questão de alguns minutos. Portanto, a tripulação deve estar preparada para reagir de maneira pronta e eficaz para qualquer das situações que se apresente. Após o navio ter sido abandonado, os líderes desempenharão um papel importante na sobrevivência dos náufragos, pois todos estarão sujeitos a condições psicológicas adversas causadas principalmente pelo medo, tristeza, solidão, fadiga e pela existência de pessoas feridas ou mortas. Quer dizer, durante os treinamentos, todo a bordo, que nós fazemos lá com a tripulação, dentro da Convenção Internacional SOLAS, MARPOL, SOPEP, qualquer outra lá, ISPS Code, todo o tempo a gente está visualizando essa parte aqui da liderança, com os líderes de equipe, né? Para que não aconteça aqui o medo, tristeza, solidão, fadiga, pela existência de pessoas feridas ou mortas. Claro que no treinamento que a gente vai ver lá, se um tripulante está em situação de estar doente, ele não vai participar do treinamento. Mas quando ele estiver bom, no próximo ele vai participar. É anotado o nome dele, manda ele para a enfermaria. Se tiver enfermeira a bordo do navio, vai tratar dele. Se não tiver, o comandante no próximo porto vai desembarcar ele para poder ele ir para o hospital, para a casa dele e tratar da saúde. Entenderam? Então não existe esse negócio de um treinamento lá que a pessoa vai lá nessas condições de fadiga e tudo, porque se estiver trabalhando, largou o trabalho, ou estiver muito cansado, não participa do exercício. Porque o que acontece? Vai só atrapalhar o exercício. Então, quando a tripulação vai participar de um treinamento lá no navio, então ele está preparado tanto psicologicamente, saúde, alimentado, tudo, EPI completo, equipamento de proteção individual, para evitar uma situação dessa. É porque na realidade, quando acontecer, nós vamos ter que estar preparados para enfrentar a situação de emergência. Adestramento também é uma das partes lá que faz parte do treinamento, né? E o adestramento é tanto no CIABA, através do STCW, do nosso conhecimento aí com a disciplina, como também lá a bordo, né? Através dos adestramentos. O bom treinamento das brigadas de incêndio e suas tarefas, listadas na tabela mestra do navio, poderá fazer a diferença entre debelar imediatamente um princípio de incêndio, apagar rapidamente um incêndio de maior proporção, demorar em debelar um incêndio, resultando em vítima, além de perda materiais ou até mesmo perda de embarcação pelo incêndio ou pelo afundamento, ocasionando o abandono e suas terríveis consequências. Na situação de abandono iminente, somente através de exercícios de abandono, conforme as ações previstas nas mesmas tabelas mestras, é que se poderá assegurar que as pessoas reagirão favoravelmente, mesmo sob fortes condições emocionais, porque agirão de maneira quase automática e assim correta no desenvolvimento de suas tarefas previstas naquela tabela. Quer dizer, o adestramento é crucial e favorável para toda a tripulação quando é feito todo mês, que a pessoa vai pegando aquele treinamento, ela vai ficando mais forte, ela vai ficando mais assim, consciência daquilo que ela vai fazer. Dificilmente acontece que quando tem os exercícios, treinamento, vem algum tripulante com algum problema de medo ou situação psicológica desfavorável, no caso, né? Agora, na realidade, no incêndio, numa explosão, como aconteceu no navio, esse que afundou, ou que explodiu na bacia lá no Espírito Santo, lá na Lagoa Parda, teve tripulante lá, quando o navio explodiu, ficou abalado psicologicamente. Teve outro que botou nem o EPI, quer dizer, ele não teve coragem de botar no EPI, ele foi do jeito que estava lá para a situação de abandono, lá para o pronto de reunião da baleeira. Quer dizer, ele foi com roupa íntima para lá, pô, porque não pode. Quer dizer, como é que pode se a pessoa tem que ir para um ponto de abandono? Tem que ir com EPI completo, macacão, tudo, por causa das condições meteorológicas. O cara apareceu lá só de... Me falaram lá que eu fui lá no navio, vou fazer uma visita lá no navio, fui com outro navio, só vi de apoio para ele lá, estava fundeado, e aproveitei, peguei a lancha, fui lá falar com o comandante, que era meu amigo lá. Esse navio, que ela estava embarcado no navio já há anos lá, eu era o encarregado de segurança rodoviária do navio, né?
Infelizmente eu não estava lá, né? Para poder resolver aquele problema. Foi feito tudo de acordo com o mando figurino dos treinamentos que eu fiz lá. É? Mas acontece que tem tripulante que ficou abalado psicologicamente lá, pô. Aí teve que desembarcar e ficou um tempo em casa lá fazendo tratamento psicológico, né? Por causa da explosão, o barulho da explosão lá. Um bom treinamento das brigadas de incêndio em sua tarefa, listado na tabela mestra do navio, poderá fazer a diferença entre debelar mediante o princípio de incêndio, apagar rapidamente o incêndio de maiores proporções, demorar em debelar um incêndio, resultando em vítimas além de perdas materiais ou até mesmo perda de marcação pelo incêndio ou pelo afundamento ocasionado abandono, suas terríveis consequências. E essa parte repetida daquela anteriormente aí, que acontece que você tem que fazer o adestramento e o treinamento para melhorar a situação do combate a incêndio. Para a maioria das situações de emergência, são previstos exercícios periódicos que visam manter a tripulação capaz de reagir de forma a minimizar os efeitos advindos dessa situação. Um tripulante bem adestrado não entra em pânico. Pois é, não entra em pânico. O tripulante lá do navio entrou em pânico. Não causa pânico e contribui para o seu próprio salvamento e de outras pessoas. Portanto, mantenha-se adestrado. Tabela mestras e alarme de emergência. A tabela mestra tem por objetivo mostrar os detalhes do alarme geral de emergência, as ações a serem realizadas pela tripulação e pelos passageiros, quando soar esse alarme e como será dada a ordem de abandonar o navio. Nessa tabela estão indicados quais os oficiais designados para assegurar que os equipamentos salva-vidas de combate a incêndio sejam mantidos em boas condições e prontos para utilização imediata. Os substitutos das pessoas-chave que possam ficar inválidas, levando em consideração que diferentes situações de emergência podem exigir ações diferentes, e as tarefas designadas aos diversos membros da tripulação com relação aos passageiros em caso de emergência. Tabela mestra e alarme de emergência. Na tabela mestra também será encontrada a tripulação designada para o bote de resgate com suas respectivas ações na situação de emergência. O alarme geral de emergência consta de 7 ou mais sons curtos seguidos de um longo, dados através do apito do navio da campanha de alarme geral. Então está aqui tabela destinada a orientar passageiro, tabela mestra destinada a orientar passageiro, tripulante detalhes serem seguidos na fase de emergência, incêndio, colisão e abandono. Então aqui está a tabela mestra, que se encontra lá dos navios da Transpetro, que ficam na antepara cada convés do navio, no passadiço, convés do comandante, convés do imediato, dos oficiais, convés do escritório, convés superior, convés da praça de máquina. Todos esses convés têm um quadro com essa tabela aqui, com toda a tripulação, né? E aqui está, isso aqui é a parte de cima da tabela, a parte superior, onde tem aqui o nome do navio, o prefixo, e aqui a outra parte de baixo da tabela com todos os grupos, né? As equipes da situação de emergência, tanto a vermelha é combate a incêndio e a verde é abandono. Então aqui está o que é que a pessoa tem que fazer no caso do alarme geral para a porta de emergência. Vamos tocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, curto e um longo, campainha de alarme geral ou apito do navio. O que é que ela tem que fazer? Botar o colete e seguir para esses pontos de reunião aqui. Vou mostrar aqui como é que é cada faina dessa aqui. Aqui você tem o nome do navio. No caso dessa aqui é nossa, lá da Transpetro, né? Que eu peguei lá e trouxe para cá, lá na época eu estava viajando. Sempre eu guardava comigo isso porque eu ficava dando virada, né? Transpetro, Petrobras, aqui SGF, Sistema de Gestão da Fronap. Então esse sistema de gestão da Fronap aqui, todas as partes que tem dentro do navio sobre informação, claro que né, aquelas que são da IMO, né, os da adesivo, mas essa daqui, por exemplo, da tabela mestra, ou outras, por exemplo, informação sobre as rotinas da situação de emergência SOPEP, tem esse símbolo aqui
Sistema de Gestão da Fronap. Fronap é o nome antigo da Transpetro. Antes de ser Transpetro, a Transpetro mudou o nome no ano 2000. Houve um problema lá de financeiro, né, na Petrobras e tudo. Tiveram que mudar o nome de Fronap para Transpetro. Mas o nome de Fronap até hoje ainda continua, ainda tem empregado da Fronap lá na Transpetro. Então ficou o Sistema de Gestão da Fronap, porque foi criado esse sistema na época do SM Code. Então o SM Code é o gerenciamento internacional de segurança, né, para evitar poluição por navio, e tinha que ser adequado para os países que fazem parte que são membros da IMO e da ONU, né? Como o Brasil faz parte da IMO e da ONU, então a Petrobras teve que se adaptar ao SM Code. Então o SM Code exige que a empresa tenha um sistema de gestão de segurança, as pessoas, antipoluição, ao incêndio, tudo, né? Chamada de sistema de gestão da Fronap. Então esse sistema de gestão da Fronap é uma adaptação do SM Code implementado na empresa. Então ela tinha que mostrar o SM Code, né, que é cobrança internacional, cobrança da Capitania dos Portos, para dar certificação para o navio, para os terminais, tudo, para a empresa, se tinha algum sistema que estava adequado com o SM Code, para que toda a tripulação, o pessoal que trabalha na empresa, seguir aquele regulamento internacional que é o SM Code. Aí foi criado o SGF, né, Sistema de Gestão da Fronap. Então o SGF nada mais é que o SM Code, né? Está implementado para poder se adequar ao sistema do SM Code. O nome do navio aqui, o prefixo internacional do navio. Orientações gerais. O pessoal de serviço de quarto no momento da emergência aguarda a rendição em seu posto, antes de se dirigir ao ponto de reunião para a emergência. Se quem está de serviço, ele fica aguardando a rendição. Quer dizer, aquele que vai render ele é justamente aquele que está fazendo parte do exercício. Aí quando ele é liberado pelo líder ou pelo chefe de seção, como imediato ou chefe de máquina, aí ele vai lá, rende o outro que está de serviço de quarto, para que o outro, esse que está de serviço de quarto, faça também parte do treinamento. Mas o que é que acontece? E quando eu fazia o treinamento, eu não tirava o homem de estar de serviço de quarto e trocava pelo que que vai fazer rendição com ele, não. Eu não fazia isso, não. Eu deixava o que está de quarto de serviço e no outro treinamento chamava ele e botava de rendição no lugar dele lá. O oficial de náutica de serviço anuncia o local e a natureza de emergência através do sistema de difusão sonora. Quer dizer, ele vai anunciar a natureza da emergência, se é abandono, incêndio, colisão, abarroamento e etc, né? E vai anunciar na boca de ferro. Além de que ele faz o seguinte, ele também toca 7 curtos e um longo. Primeiro ele toca o alarme geral para pôr de emergência, depois no boca de ferro, difusão sonora ou boca de ferro amplidando o navio. Onde ele tiver, o oficial de náutica de serviço vai soar o alarme, vai anunciar a natureza da situação de emergência e falar para a tripulação botar o EPI completo e se dirigir ao ponto de reunião da determinada emergência, né? Então cada situação de emergência tem um ponto de reunião a bordo. Então aqui 7 curtos e um longo, né? 7 os sinais sonoros curtos em seguida de um longo, o apito do navio, campanha de alarme geral. Quer dizer, pode apitar o apito do navio externo, né? Tem um apito na proa, outro na chaminé, no tijupá, né? No tijupá, atrás do tijupá, na chaminé, tem outro apito lá. Então, o que acontece? Quando tocar o poste de emergência, dependendo da situação de emergência, se é incêndio ou abandono, então, ó, a equipe do passadiço bota o colete e vai para o passadiço. Então, isso que está informando aqui na tabela mestra. É bem visualizada a tabela mestra, que não tem como errar. Pode de incêndio, alarme geral pode de incêndio, vai tocar pode de incêndio, daí a situação de emergência, incêndio. Vou para a equipe do passadiço, que é o comandante, o oficial de náutica de serviço do passadiço e o timoneiro, são 3. Vai pegar o colete, certo? E para o passadiço, certo? E passadiço. A equipe da praça de máquina vai botar o colete e ir para a praça de máquina. Os passageiros vão botar o colete para o ponto de reunião no passadiço. Vão para um ponto de reunião que fica localizado no passadiço. Por quê? Porque é lá que está o comandante, que é o chefe da equipe do passadiço e o chefe geral da faina. A equipe de ação, que vai combater o incêndio, pega o colete, ponto de reunião para a emergência, para essa situação de emergência.
Equipe de primeiros socorros pega o colete e vai para o ponto de reunião. Quer dizer, essas duas equipes vão para o ponto de reunião. A equipe do passadiço, praça de máquina, passageiro, ponto de reunião, passadiço. Então está bem estipulado aqui na situação de combate a incêndio aqui. Agora na situação de abandono, vai tocar os 7 curto e o longo, situação pós de emergência. O oficial de náutica vai falar no boca de ferro que o alarme que é abandono. Aí ele vai tocar o outro alarme, a campanha de alarme geral soa de modo ininterrupto. Então a gente tem um alarme lá no passadiço, tem um alarme já só para abandono. Aí ele vai ligar a chave e vai ficar direto tocando a campainha até o navio por fundo. O que acontece? O tripulante do navio aqui já não é dividido em equipe, como é no caso de combate a incêndio. Na tabela mestra está dividido em equipe, todo mundo lá. Mas quando chega na parte de abandono, o tripulante bota o colete, vai para ponto de reunião e vai para ponto de reunião na baleeira. Tem um tripulante que vai para a baleeira de Boreste, tripulante que vai para a baleeira de Bombora. Os passageiros botam também o colete, ponto de reunião no passadiço, e depois vão para a baleeira, que tem um tripulante na tabela mestra que vai levar o passageiro a mando do comandante para a baleeira. A campanha de alarme geral soa de modo ininterrupto. Ao soar alarme de porte de abandono, a tripulação deve se dirigir ao porto de reunião para abandono, preparar as embarcações e aguardar a ordem para abandonar o navio do comandante. A ordem para abandonar o navio do comandante, que é o último a sair de bordo. Não é igual como fez o Esquetino, foi o primeiro lá. Os passageiros devem ser conduzidos ao ponto de reunião para abandono, pelo tripulante designado na tabela mestra. Então, essa aqui é a tabela mestra da Transpetro, que a maioria das embarcações, tanto estrangeira como de outra empresa brasileira, está nesse mesmo padrão. Não que seja igual a essa, colorido, como está desse jeito, porque aqui foi feito pelo nosso sistema chamado de gestão da Fronap, SGF, qual o nosso comandante Miralha foi um dos percussores desse sistema aqui. Ele estava dentro, quando estava fazendo o sistema, a implementação do sistema, Miralha, nosso comandante aí, Miralha, fazia parte desse sistema aqui lá na Transpetro. Então essa é a primeira parte da tabela mestra. Agora a outra parte, continuação, é que fica embaixo daquela lá. Aqui no caso já está bem designado, né? As funções, as equipes, o número do camarote de cada tripulante, a função de cada comandante e o substituto para a função chave. E a situação de emergência, que é incêndio, a baleeira que ele deve ir, se é A1 ou A2, e o abandono. Vou citar só como exemplo aqui, por exemplo, a equipe do passadiço, essa com azul claro, lá na tabela mestra da Transpetro. Nessa tabela mestra da Transpetro. Número do camarote, estava em branco, mas eu tinha mania lá no navio de eu verificar nas plaquetas que tem no camarote, na entrada do camarote, o número do camarote do comandante de cada um tripulante. Eu colocava com aquelas canetas que escrevem em CD, aqui na tabela mestra, que ela ficava em adesivo nas anteparas, eu botava o número do camarote do comandante, do primeiro ON, todinho. Então eu sabia o número de camarote de cada um, de acordo com sua função. Eu sabia o camarote de cada um de acordo com sua função. Então a equipe de passadiço é o comandante, primeiro ON e marinheiro de convés A. Esse marinheiro de convés A é aquele que está de serviço no passadiço como timoneiro ou como vigia do passadiço. Então, olha, que é o timoneiro auxilia o comandante. No caso de situação de combate a incêndio, que é emergência. Essa vermelha aqui. Comandante. Quem é o substituto do comandante caso ele passe mal? Imediato. Função chave. Certo? Situação de emergência, comandante geral da FAINA. Comando geral da FAINA. Tanto da situação de combate a incêndio, abandono, ou qualquer outra situação de emergência, o comandante vai passar disso e ele comanda a FAINA de lá, através do rádio portátil VHF. No caso da baleeira, ele vai para a baleeira número 1. Comando geral da FAINA, no caso do abandono, fornece o VHF do GMDCS e ordena o abandono. Quer dizer, o comandante ele vai pegar um VHF do passadiço, no caso real do abandono, que é do GMDCS, que é aquele amarelo, que já mostrei aí em foto, ordena o abandono do navio. Ele usa o GMDCS, ele fica com o VHF desse, tomando conta geral da FAINA, ele toma conta geral da FAINA. Primeiro ON, em caso de situação de emergência qualquer ou combate a incêndio, o
substituto do primeiro N é o 2NA, certo? Porque no navio tem embarcado o primeiro N e 2 segundo N. Tem navio que tem o primeiro N e 2 segundo N. Então tem o 2NA e o 2NB. Então o 2NA é um pouco superior ao 2NB. Não quer dizer que um ganhe mais que o outro. Todos os dois ganham igual. O primeiro N ganha mais do que o 2N, claro, né? Ele é encarregado das comunicações de MDSS, no caso da emergência aqui. Qualquer situação de emergência, ele é encarregado das comunicações de MDS e auxilia o comandante. O substituto dele é o 2NA. No caso do abandono, ele vai para a baleira número 1 e transporta o transponder, né? O transponder e o EPIRB. Então lá no passadiço do navio tem um SART, né? O transponder na Tepara de Boreste e na Tepara de Bombordo. Para a baleira número 1 fica na Tepara de Boreste e para a baleira número 2 fica na Tepara de Bombordo. No passadiço do navio, no suporte. O EPIB também fica lá fora, na asa do passadiço, no seu desarme hidrostático. Também ele tem a função no abandono, o primeiro N, de atarrachar os bujões, da baleira e liberar os gatos. Quer dizer, os gatos avante e arré da baleira, né? Ele libera os gatos, tanto de avante como de ré. Quer dizer, quando a baleira tocar na água, quem é que vai desengatar os gatos? Primeiro N. Posso fazer pergunta de prova lá. Quando a baleira reia na água, quem é que desengata os gatos? Primeiro N. E o substituto dele quem é? 2N. Pergunta de prova. Um exemplo só. O marinheiro de conversar, camarote dele está aqui, né? Ele é da equipe do passadiço. Ele é o timoneiro no caso da situação de emergência. Timoneiro no caso da situação de emergência. E auxiliando o comandante também. Baleira dele é número 2, já não é número 1, já mudou a baleira, né? Número 2. Transporta o SAT de bombordo, né? Que tá, o primeiro N transporta 1. E o marinheiro de conversa, timoneiro, no caso do abandono, ele vai transportar o outro SAT do lado de bombordo. Ele desliga o cabo de energia de carregador da bateria da baleeira. Quer dizer, quando ele chegar lá na baleeira, ele está com o transponder na mão dele. Aí ele corre e vai desligar o cabo de energia que carrega as baterias. Quer dizer, quando a baleeira está lá no turco, aí tem um cabo que liga na parte elétrica, grosso, que é o eletricista de bordo que é encarregado disso. E aí ele coloca todo sábado o carregador para estar carregando a bateria da baleeira, porque ela não pode ficar abaixo daquela energia, porque ela que dá a partida no motor da baleeira. É igual bateria de carro. A bateria de carro é a mesma coisa, tem um gerador do carro que fica fornecendo energia para a bateria para não descarregar. A baleeira lá do navio, como ela não tem gerador, né? Para abastecer ela tem quando o motor está virando, o gerador. Motor a gasolina lá, ou a diesel lá da baleeira, ela tem um gerador que fornece energia para a bateria se manter, caso o cara for navegar com a baleeira. Mas na hora da partida, o motor está desligado, a combustão, a diesel. Então ela tem que estar com a bateria com a carga bem em cima, para poder partir o motor de arranque, para partir o motor da baleeira. Entenderam? Então esse cabo fica ligado, então esse marinheiro aqui é o que vai desligar o carregador da bateria. E aqui tem a equipe da praça de máquina, que é o chefe de máquina, 2MA é o eletricista. E o substituto do chefe de máquina é o primeiro M, certo? Na situação de emergência, combate incêndio ou outra situação qualquer, o chefe de máquina é o líder da equipe da praça de máquina, encarregado do funcionamento do equipamento, fornece walkie-talkie, mantém contato com o passadiço com o comandante. Baleira do chefe, número 1. É ele que lança as balsas infláveis de Boreste, que eles têm balsa inflável lá no convés das baleiras por Boreste, e também tem balsa inflável no convés da baleira de Bombordo. Então o chefe ele larga uma balsa inflável dessa, ele que joga, então ele tem que estar apto. E também no treinamento, claro que eu não vou mandar na hora do treinamento de abandono lá o chefe jogar balsa inflável na água. Ele só vai informar na hora lá, chefe, demonstra aí como é que só vai jogar essa balsa inflável na água. Demonstra aí, mas não é para jogar. É isso que a gente faz lá. Então ele vai falar, vai dar um treinamento lá para a tripulação, na hora lá, no convés da baleira de Boreste, no caso, que é o chefe, né? Nosso chefe de máquina. Que ele vai simular lá o lançamento da balsa inflável lá. E vai também falar como é que é feita o lançamento da balsa, né?
E aí, assim por diante, eu não vou falar de cada um aqui, porque vai se estender muito a aula, né? Já tem mais de 1 hora de aula aí. Então, ó, importante é o seguinte, que você tem que saber a tua função na tabela mestra. E como quem é o encarregado da parte de segurança e salvatagem? É o 2ON, né? Aí vamos ver aqui nessa tabela mestra, no caso da Transpetro, quem é o cara que é, ó, o 2OMA, que é o substituto do primeiro M, é o líder da equipe de ação da emergência na praça de máquina. Guarnece é o que toca. O primeiro OM é o líder da equipe de ação na emergência na praça de máquina. Guarnece é o que toca e mantém contato com o passadiço. Nas emergências fora da praça de máquina, auxílio imediato. Baleira dele é número 2. A tarraxa bujões e libera gato. Já o 2NA, que o substituto dele é o 2MB, é o líder da equipe de apoio e primeiros socorros. Olha aqui, 2NA. Eu era isso lá a bordo lá. Líder da equipe de apoio e primeiros socorros. Guarnece o walkie-talkie, mantém contato com o passadiço. Certifica o fechamento das portas estanque, porta corta-chama, flaps, gaiuta, evacuação do local. Aciona sistema fixo de CO2, encarregada da manutenção de equipamento de combate a incêndio e salvatagem. E tripula o bote de resgate, quer dizer, ó, então tem tripula bote de resgate, é o MNC, tripula o bote de resgate, o MNA, tripula o bote de resgate 2NA e 2MB tripula o bote de resgate. Então tem 1, 2, 3, 4 tripulantes para o bote de resgate aqui na tabela mestra, né? Aí vocês estão vendo aí. Então aqui tem, ó, o cozinheiro B da equipe de primeiros socorros, que é a amarela. Eu vejo que tem mais gente na equipe de primeiros socorros de que da equipe de ação de combate a incêndio, ó. A equipe de ação de combate a incêndio são aqui, ó, imediato, primeiro M, CTR, bombeador A, marinheiro de conver B, marinheiro de conver C, marinheiro de máquina A, marinheiro de PKB, marinheiro de máquina B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quer dizer, dá para montar 2 equipes de ação aqui, cada um com 4, né? 3 na mangueira e um líder de cada uma aqui. Então tem o líder de primeiro M, imediato, e tem o líder de primeiro M, cada equipe de mangueira aqui. Já aqui na equipe de primeiro socorro, o 2NA que é o líder dessa equipe todinha aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E os extra, né? Tripulante extra como praticante e pessoal de oficina, que não é considerado como passageiro ou como tripulante, mas considerado como passageiro, né? Então aqui na equipe de primeiro socorro, todo esse pessoal aqui, é. E tem aqui, por exemplo, o cozinheiro B, porque tem o cozinheiro A, que é o primeiro cozinheiro, e o cozinheiro B, que é o segundo cozinheiro a bordo do navio lá. Então, na situação de combate a incêndio, outra situação de emergência, ele auxilia quando é requisitado pelo líder da equipe de primeiro socorro. Quer dizer, então eu vou dar ordem para ele fazer qualquer coisa lá, com relação ao primeiro socorro, buscar maca, buscar padiola, buscar alguma coisa na enfermaria. Então, ele auxilia quando é requisitado pelo líder. A baleira dele número 2, olha só, esse cozinheiro aqui, ele dirige seu passadiço, verifica, no caso de abandono, dirige seu passadiço, verifica a correta utilização do colete salva-vida pelos passageiros e os orienta a se dirigir ao respectivo ponto de reunião para abandono. Onde é o ponto de reunião de abandono dos passageiros? Passadiço. Quem é que vai mandar ele para o ponto de reunião das baleiras? O comandante. Então aqui o cozinheiro B é responsável por isso, aqui lá a bordo dos navios da Transpetro. Todos os navios da Transpetro seguem esse padrão de tabela mestra. Então quem for, o praticante que for para Transpetro aqui, da turma de vocês aí no futuro, lá terminar o 3º ano de náutica, né? For lá para Transpetro ou máquina, quem for formado em máquina ou náutica, vai seguir o padrão dessa tabela mestra aí. Item 2.5. Listar os equipamentos extras que devem ser levados de bordo para embarcação de sobrevivência se houver tempo. Que equipamento extra é sobrevivência? Além do EPIB, SART e VHF em caso de abandono, se houver tempo, o seguinte material adicional deve ser levado para a embarcação de sobrevivência: água, alimentos, remédios, apetrecho de pesca, lanterna, cobertores. As embarcações infláveis que não foram usadas no momento do abandono também podem ser levadas como melhor for possível. Quer dizer, esse material aqui, já lá na tabela mestra, já está designado cada tripulante que tem que levar.
por exemplo, lá como eu disse, o imediato leva um SAT, né? Não, o primeiro M leva um SAT e o timoneiro leva outro, né? O VHF fica com o comandante, o outro fica com o chefe e o outro fica com 2 ON, carregado da equipe de primeiro socorro. O EPIB é o primeiro ON que leva, certo? Tem um tripulante lá que parece que é o primeiro ON que leva o EPIB. Em caso de abandono, e aqui também, deixa eu ajeitar esse slide que está aqui. Água, alimento, remédio, peixe de pesca, só se for necessário que pode levar isso aqui. Mas no caso da baleeira, ela já tem água, ela tem alimento, ela tem remédio, tem lá a caixa de primeiros socorros lá na baleeira, entendeu? Então todo esse material aí, lanterna já tem lá na baleeira também, que é a lanterna que é a prova de explosão e também a prova d'água. Cobertor aí sim, no caso de abandono você tem que levar cobertor por causa da hipotermia, né? E a embarcação inflável que não for usada no momento de abandono também poderá ser levada com mulher for possível. Quer dizer, a embarcação inflável ela já fica no convés da baleeira, só tem 2 de cada bordo, aliás, 1 de cada bordo, com a capacidade da tripulação e passageiro para o navio. Quer dizer, cada balsa inflável ela tem que estar de acordo com solas, com a capacidade total de bordo do navio. A balsa inflável Boreste tem que caber todo mundo que tem a bordo, a de bom bordo também. Porque não se sabe na hora do abandono qual das balsas infláveis é que vai jogar, né? Por exemplo, de repente o navio aderna para bom bordo e não consegue arriar a balsa inflável de Boreste, aí joga a balsa inflável de bom bordo, né? Água. E a tripulação vai todo para ela, caso não consiga arriar a baleeira, né? Tá. Então eu vou passar aqui um vídeo aqui que vai mostrar mais ou menos aí, ó. Abandon ship into the longboat. Isso aí não é um filme dos Piratas do Caribe, não. É para mostrar aí esse vídeo. E o material que está dentro de uma baleeira. Aqui como é arriada uma baleeira no Turco. E o material que consta dentro de uma baleeira. Então, o rapaz que é embarcado lá de um navio, não sei se ele é coreano ou filipino, e ele vai dar umas instruções aí desse material que tem dentro da baleeira e sobre o arreamento da baleeira no Turco aí. Today I'm going to show you how a lifeboat works, the life-saving equipment inside, and, well, TASTE emergency ration. There's a 360 version that gives you a more interactive experience, so make sure to check it out afterwards. Do note that different ships have different types and size of lifeboats. There are tons of manufacturers out there and they all make different models, either open or totally enclosed, David launched or freefall. So if you're new to a ship, make sure to read the manuals on how to operate one. It might just save your life. Ours is a David launch type. The 2 cradles swings out and lower the lifeboat by fall wire when activated. Let's check out the inside first. We'll be going in from the aft hatch. As you can tell, the interiors aren't that comfortable. Everything is designed only for survival in mind, which is to fit as many people as possible. The space inside the boat is like an oval, with the center blocked off by structural reinforcements. The orange bits are padding and cushions. The lifeboat equipment is mostly stored under the seats in compartments. This is the command console, conning seat. Take a closer look at the control console. We have the engine ignition, steering wheel,
throttle, compass, lights, hydrostatic hook release, and painter release. Underneath where I'm sitting is the diesel engine. Next to the seat is this remote wire that's connected to the brake governor. It's part of the system to lower the lifeboat, which you can do so from 2 locations, outside or inside the boat. No matter which way, first there's 3 securing pins that we must take out, 2 each on the cradle stoppers and 1 on the brake governor. From the outside, you can just lift up the brake governor and the cradle will swing out. If the seas are calm, you should release an embarkation ladder and climb down. Only in emergency situations should you ever jump into the water directly, because it's quite dangerous. You have to worry about debris, hypothermia, and swimming in rough seas. To lower from the inside, you can just pull onto the remote wire that I talked about, as it is connected to the brake governor. Either way, once the boat is in or near the water, activate the hydrostatic hook release and you're good to go. And now, onto the lifeboat equipment. The life-saving equipment are standard and found in most, if not all, lifeboats, because IMO enforces it under a SOLAS and LSA code. Let's start off with the most important one, Survival at Sea booklet. Under a real emergency situation, everyone will be panicking and draw a blank as to what to do. So once arrived at the lifeboat, first thing to do is open this book and start from here. It tells you step by step how to proceed and what to check for, like selecting a leader, assigning duties, checking that all hatches and opening are covered. Further down the book, you've even got what fish is edible, how to navigate by stars, and what birds is which. It really has everything you need to survive at sea. The designated rescue boat will have extra life jackets, immersion chutes, and a set of towing lines made of nylon. Seasick tablets. One of the first things that the Survival at Sea book will tell you is to distribute seasick pills and take 1 each. Throwing up inside the lifeboat affects everyone's well-being and morale, might even cause a chain reaction. Buoyant oars, for rowing in the event the engine runs out of fuel. Boat hooks. No, it's really just to grab things or lines. Sea anchor. This cone-shaped anchor helps stabilize the boat. Thermal protective aids. You wear this like a cocoon to keep warm. Inside our pyrotechnic box, we have rocket parachute flares, buoyant smoke signal, and hand flares. The instructions are all printed on the items. Flares are best used at night, smoke for daytime. Smoke and flares should be facing downwind to avoid blowback. Rocket parachute, obviously you should point it up. A lifeboat ration and water. Ganda sa manok na, no? You like? No, good ah. Yes, Yes, good ah. Yeah. I like Yeah, tasty. Actually, it's good. Oh, I'm dying. You know. Milky cookie. Milky cookies. Buoyant rescue quote. Toss it to a person in the water and pull them in. Fishing tackle to catch fish. Bailer to scoop water out if water gets into the boat. First aid kit. There's all kind of medical first aid items inside. Tin openers. Measuring cup to ration water. Dipper
to grab water or sample the seabed. Hatchet, to chop anything. Bonsoir. Multi-purpose jackknife, for multi-purpose. You've thought of everything. Torch and spare battery. Spare whistle. Seasick bags. Signaling mirror. There's a hole at the back that is actually see-through, so during daytime you point it at a ship and wiggle it around to reflect the sun ray. Hopefully it'll catch the attention of the target ship. Life-saving signal card. It's waterproof and ours comes in English and Chinese. Bucket. Radar reflector. It's often underestimated. This small aluminum thing can actually paint a target on radar as large as a 300-meter ship. Fire extinguisher, dry powder type. Rain collector. Stick this outside when it rains and it will funnel the water through the tube. And that's it. If you like this video, make sure to give it a thumbs up, subscribe for more. And as always, if you got any questions, leave it down in the comments below, join the discussion, and I'll see you next time. Esse vídeo aqui é interessante, gosto desse vídeo aí, porque ele não é nem coreano nem indiano, é chinês. O cara é chinês, cara. Da maneira que ele faz o treinamento aí, explica cada material usado na baleeira, como a baleeira é arriado na água, né? Você a parte interna da baleeira você puxa e aciona o freio e ela desce com a tripulação em caso de incêndio. Ou então arriada através do controle lá, o marinheiro ela arreia do toco direto para a água, aí como se joga na água também em caso de incêndio. E o restante do material da baleeira que ele vai explicando tudo direitinho aí, de uma maneira muito boa de você aprender, que é assim que a gente faz a bordo lá. Vai explicando cada material desse dentro da baleeira com a tripulação a bordo, né? A baleeira mesmo segura no turco lá. E quando faz o amarreamento da baleeira também é a mesma coisa que a gente faz. Complicações durante o abandono. E a última parte aqui dessa unidade 2.0. O abandono de uma embarcação poderá ocorrer em situações favoráveis com tempo suficiente para um abandono organizado, usando-se todos os equipamentos disponíveis, porém pode haver complicações muitas vezes inesperadas causadas por possibilidade de lançamento de qualquer embarcação de sobrevivência ou resgate, falta de iluminação, falta de tripulante designado para certas funções, pânico, desconhecimento das saídas de emergência, falta de conhecimento do equipamento, tripulação não adestrado, tripulante não adestrado, desembarque de feridos e estado do mar. E tudo isso aqui são complicações durante o abandono, que durante o treinamento nós vamos verificando o que acontece durante os treinamentos. Se houver alguma dessa possibilidade aqui, é pânico, falta de tripulante designado para a função, que está escrito lá na tabela mestra de cada tripulante, e não souber operar adequadamente aquele equipamento lá que está dentro da tua função, na tabela mestra, a gente vai colocar isso como falha e nos outros treinamentos vamos tentar corrigir. Então tudo isso aqui, essas complicações são corrigidas durante os outros treinamentos. É claro que pode acontecer qualquer uma dessas, né? No caso de um treinamento lá, um pânico do tripulante, falta de conhecimento do equipamento, falta de iluminação, e aí por diante. Complicação durante o abandono. O abandono de uma embarcação poderá ocorrer em situações favoráveis com tempo suficiente para abandono organizado, usando-se todo o equipamento disponível, porém poderá haver complicações muitas vezes inesperadas causadas por. Então, a continuação do que adiante estava anteriormente, né? Estado do mar, condições meteorológicas, água infestada por tubarões, tripulante que não obedece a ordem de aguardar abandono, navio adernado, incêndio na superestrutura e falta de tripulante. Tudo isso aqui pode acontecer numa situação de abandono. Então isso aqui é final da unidade 2.0. Vamos passar agora para a unidade 3.0, nas aulas de número 5, 6.